Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês, para comentar um pouco do assunto que eu estava estudando aqui na faculdade, né? Voltei às aulas essa semana, voltei de férias, estou aí na luta, né? E hoje eu tive uma aula bem interessante sobre toxologia, né? E eu queria comentar um pouco do que eu aprendi, do que eu tenho estudado, né? Você sabia que a intoxicação pode parecer qualquer outra doença grave? Muitas vezes a pessoa está intoxicada por sobredose de algum remédio, por exposição a algum agente químico, algum agente nocivo que pode gerar essa intoxicação nela, e ela às vezes acha que é uma outra doença, porque ela vai ter as mesmas manifestações que qualquer outra doença grave vai apresentar nessa pessoa, né? E hoje a gente vai aprender a separar, né, o que é uma intoxicação e o que é uma doença grave. Hoje a gente vai mostrar como o médico raciocina diante de um paciente intoxicado, né? Qual que é o raciocínio que o médico tem que ter diante de um paciente que apresenta sintomas de intoxicação, né? E descobrir qual é o agente que está causando essa intoxicação. Toxologia não é só veneno, né? A gente às vezes quando ouve a palavra, tá intoxicado, a pessoa já associa a veneno, né? E não é só isso, né? A gente vai conhecer aqui alguns dos principais agentes que geram uma intoxicação e muitas vezes são agentes que a pessoa tem na sua casa, que a pessoa utiliza no seu dia a dia, e é muito importante ficar atento a isso, né? Toxologia é entender como as substâncias interferem no funcionamento do corpo, né? Intoxicação. A gente tem dois tipos de intoxicação. Intoxicação aguda, que são aquelas que apresentam manifestações rápidas, né? Em pouco tempo, o paciente já está complicado, o paciente precisa ir para o hospital. Tudo isso acontecendo num período curto de tempo. E intoxicações crônicas são aquelas intoxicações que o paciente vai sendo exposto a essas intoxicações por um longo período de tempo e do nada ele tem uma complicação e aí ele busca ajuda, mas é resultado de exposições prévias que ele já vem sendo submetido ao longo do tempo, né? As intoxicações, na maioria dos casos, submetem crianças, né? É muito importante saber isso. 50% dos casos de intoxicação acontecem em crianças, né? Nos adultos, 50% dos adultos, né, que sofrem por intoxicação, infelizmente é por tentativa de suicídio, né? As outras é por alcoolismo, drogas, né? A pessoa que ali utiliza demais essas coisas, pega pesado às vezes, causa essas manifestações de intoxicação por esses agentes também. O corpo reage ao tóxico antes mesmo de sabermos qual ele é. Então o nosso corpo ele vai reagir a esse agente tóxico antes mesmo da gente saber qual agente ele é. Primeira regra, então, para estabilizar o paciente que chega até você, né, no caso, você médico, que chega com manifestações e uma provável intoxicação. Antes de pensar no diagnóstico, o médico deve pensar na sobrevivência. Então, o que a pessoa deve fazer? Chegou um paciente ali que a pessoa fala, ele tomou veneno, por exemplo, não sei o que. Primeiro, você tem que pensar na sobrevivência desse paciente. Então, você vai seguir ali o ABC do trauma. A, vai garantir que as vias aéreas do paciente estejam liberadas para boa circulação do ar. B, vai garantir que o paciente esteja respirando da melhor maneira adequada, garantir que esteja ocorrendo ali a hiperfusão, né, a troca gaseosa, o paciente esteja conseguindo oxigenar o seu sangue. C, circulação, vai garantir que o paciente não tenha nenhuma hemorragia, garantir que o paciente tenha a quantidade de aporte sanguíneo suficiente para manter os seus órgãos, né, e manter a sua consciência, manter a sua vida, né? Não adianta saber o veneno se o paciente não respira. Então, não vai adiantar você descobrir ali qual foi o agente que está causando essa intoxicação no paciente se o paciente não está respirando. Então, primeiramente, você deve valorar, né? Valorar é analisar, né, todo esse passo a passo, todo esse protocolo antes de começar
a estratégia de análise para o diagnóstico da intoxicação. Quando nós não sabemos a substância, usamos os toxíndromes. O que são toxíndromes? Os toxíndromes são síndromes e manifestações que um paciente intoxicado vai apresentar, né? E temos 5 toxíndromes, né? 5 manifestações que o paciente sempre apresenta quando está intoxicado e nos ajuda ao diagnóstico dessa intoxicação, né? Primeiro toxíndrome, síndrome simpático-mimético. Simpático-mimético é quando o agente que intoxicou esse paciente, ele estimula o sistema nervoso central, né? Então o paciente vai apresentar taquicardia, vai apresentar hipertensão, sudoreses, agitação, né? Pupilas dilatadas, né? Tudo isso como resultado da estimulação do sistema nervoso central. Exemplo de agentes que causam isso são a cocaína e anfetaminas. Segundo toxíndrome, colinérgicos. O que seriam esses toxíndromes colinérgicos? Seriam o contrário dos simpaticométicos, né? Colinérgicos, por meio da estimulação e secreção de excesso de acetilcolina. Então o paciente vai ter salivação excessiva, vômitos, diarreia, miose, e normalmente essas manifestações estão associadas ao uso de pesticidas, né? Intoxicação por pesticidas. Agora, anticolinérgicos, eles são bem parecidos com os simpaticomiméticos, né? O que muda é que o paciente vai estar alerta, né? Vai estar com taquicardia, né? Vai estar com frequência respiratória elevada, vai estar meio acelerado, assim, agitado, só que ele não vai apresentar sudoreses, que seria uma das manifestações que apresentam no simpaticomimético. Ele vai apresentar pele seca, né? Essa é a principal manifestação que diferencia os dois, né? E os agentes que causam essa toxíndrome anticolinérgico são a atropina e antihistamínicos. Agora, toxíndromes opiáceos. O que seria opiáceo? Opiáceo é quando o paciente apresenta uma intoxicação por uso excessivo de opioides, né? Então o paciente vai apresentar miose, depressão da frequência respiratória e coma. Miose, depressão da frequência respiratória e coma. Essas são as principais manifestações do paciente que está intoxicado por uso de opioides. Hipnótico, lembrando que dos opioides, existe um antídoto que é a naloxona. Então, se você administrar naloxona no paciente que foi confirmada a intoxicação por opioides, o paciente vai voltar do coma, né? E vai poder ali receber um tratamento mais efetivo. Hipnóticos, né? Intoxicação por uso excessivo de benzodiazepinas, né? O paciente vai estar sedado, né? Apresentar sedação, coma. Sinais vitais normalmente são preservados, né? Mas ele vai ter essa depressão da consciência, né? Sonolência, tudo isso. E também o antídoto desses, como se fala agora? Pô, fica fugindo da mente o tempo todo. Desses tóxicos, né? Desses agentes tóxicos como a benzodiazepina, no caso uma intoxicação por benzodiazepina, o antídoto, né? Tá? Intoxicação por benzodiazepina seria o flunazelino, né? Então o corpo denuncia o tipo de intoxicação. Então, de acordo com as manifestações que o paciente vai apresentar, a gente consegue, né, identificar ali o tipo de intoxicação, né? Agora, exames. Quando vamos utilizar os exames? Por que vamos utilizar esses exames complementares para ajudar o nosso diagnóstico, né? Exame não substitui o exame físico, né? Os exames, né, de apoio, exames complementares, eles não substituem o exame físico. O exame físico e a história clínica são os principais métodos para comprovar um diagnóstico em caso de uma intoxicação. Nós temos, por exemplo, exames sanguíneos, né, são bons para identificar as concentrações de substâncias, né, identificar ali os níveis também de alguns fatores importantes, né, no caso de um futuro diagnóstico. Gasometria, para analisar ali os gases do sangue, para identificar se o paciente está tendo alguma complicação respiratória ou não. Eletrocardiograma, para identificar alguma alteração no ECG, porque existem alguns tóxicos, né, agentes tóxicos que alteram, né,
algumas ondas, né, como o complexo QRS, né, e tal, do eletrocardiograma, né, e também crivado toxicológico, né, de urina e de sangue. Vai analisar alguns componentes na urina que podem ser identificados, como canabidioides, cocaína, podem ser identificados, né, algum dessas substâncias pode ser identificado com maior facilidade no crivado de urina e também alguns no crivado de sanguíneos, pode identificar etanol, algumas outras coisas, né. O ECG salva vidas em intoxicações, porque você pode identificar algumas alterações ali que podem ser fundamentais para o diagnóstico, né? Agora, o tratamento. Quais são as prioridades reais de um tratamento no caso de um paciente intoxicado, né? Manter as funções vitais. Então, o principal sempre é manter as funções vitais. Lembra lá do ABC do trauma? ABC do trauma não, né? O ABC que normalmente é utilizado ali na traumatologia, quando chega um paciente com trauma e tal, também é muito importante aqui na intoxicação, né? Na hora da toxicologia. Manter as funções vitais. A. Manter a permeabilidade das vias aéreas. B. Respiração adequada do paciente. C. Vai manter a circulação adequada do paciente. Agora, na toxicologia, o ABC do trauma, ele vai até A, B, C, D, E e F. D seria a desintoxicação e eliminação do tóxico, e F, tratamento mediante o antídoto, né? E depois vem o G e o H, que seria get help, né? Do inglês, que seria buscar ajuda de fora, quando você não consegue resolver o tratamento. Então, manter as funções vitais, reduzir a absorção do tóxico, para que o paciente não absorva mais esse tóxico, não tenha mais manifestações nocivas no seu corpo, aumentar a eliminação, né? Nós temos meios que podem contribuir para eliminação do tóxico, né? Pode ser uma hidratação parenteral com soro, né, e lactato, pode ser por uma lavagem gástrica, né, lavado gástrico ali onde você vai eliminar, pode ser também por carvão ativado. O carvão ativado, ele vai segurar esses agentes nocivos, com ele vai ser eliminado junto, né? Então tem várias formas que podem contribuir para eliminação, né? E utilização do antídoto se existir. Como eu falei, a gente tem alguns antídotos que ajudam, né, a inibir a ação desses agentes tóxicos, como a naloxona, que é antídoto para os opioides, e flunazelilo, que é antídoto para os benzodiazepinas. Exemplos, aqui a gente tem o carvão ativado, quando indicado, lavado gástrico, naloxona, glicose em caso de hipoglicemia e benzodiazepinas para convulsão, e em caso de intoxicação por benzodiazepinas, flunazenilo, né? Então, o que não se faz? A medicina também é saber o que não se faz para ajudar um paciente, né? Tem alguns xaropes, né, que a gente utiliza ali, né, que utilizavam mais antigamente para ajudar, né, a eliminar esse fármaco, só que foram comprovados em alguns estudos que ele fazia mal para o trato gastrointestinal, favorecia a formação de úlceras, perfurações intestinais, etc. Então é contraindicado o uso desses xaropes, né? E também a acidificação urinária também foi contraindicado por vários estudos que comprovaram que fazia mal para a filtração glomerular. Estava gerando casos de insuficiência renal em pacientes que utilizavam acidificação urinária. Então, são alguns métodos que são contraindicados em caso de intoxicação. E a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês no vídeo de hoje: a toxicologia ensina uma coisa essencial na medicina: pensar rápido, priorizar o paciente e respeitar a fisiologia. Não é sobre o veneno, é sobre o corpo reagindo, né? Então essa é uma frase que a gente tem que levar não só na área da toxicologia, mas sobre a área, para todas as áreas, né, da medicina. A gente tem que pensar primeiro na vida do paciente em primeiro lugar, em todas as ocasiões. A vida do paciente é prioridade, né? A gente tem que fazer de tudo para preservar a vida do paciente e o bem-estar dele, né? Se você gosta da medicina real, raciocínio clínico, conhecimento aplicado, se inscreve nesse canal. Então, se você gosta desses vídeos aqui trazendo mais informações sobre medicina, hoje eu trouxe um pouco da aula que eu estudei sobre toxicologia, né, sobre o passo a passo ali para identificar uma intoxicação, identificar a causa dessa intoxicação,
né, também ali o tratamento inicial que a gente faz. Eu sou um estudante, né, tô atualmente no 4º ano de medicina, e eu separei aqui, né, os principais temas, né, pra gente estar podendo dar uma comentada aqui. Fiz aí um vídeo bem resumido, assim, por cima, servindo também para mim repassar para minha prova, né? E se você gostou desse vídeo, se você gosta do assunto de medicina, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo algum tema que você quer que eu grave um vídeo na área da medicina, explicando, né? Que eu vou buscar estar estudando para poder trazer um conteúdo legal aqui para vocês, beleza? Obrigado aí por ter assistido, tamo junto, é nóis!